Bom, pessoal, vamos lá. Na última aula eu falei para vocês que a gente ia estar estudando sobre trigonometria na circunferência, é o que a gente vai fazer, tá? Gente, quando a gente estudou trigonometria no triângulo retângulo, eu falei, não, você tem que saber elementos do triângulo, senão você não vai conseguir fazer. A mesma coisa eu digo aqui. Se a gente não sabe alguma coisa sobre alguns termos, alguns nomes que são dados a elementos da circunferência, você também não vai conseguir fazer. Então, primeira coisa, trigonometria na circunferência. Alguns nomes importantíssimos. Eu coloquei aqui a imagem de um índio segurando um arco e uma flecha, e aqui tem uma corda. Esses nomes aqui, ó, arco, corda, eles fazem parte da nomenclatura de elementos que são utilizados quando a gente trabalha com circunferência trigonométrica, tá? Vamos ver o que a gente precisa aprender para a gente não conseguir... O que a gente precisa aprender para a gente conseguir se desenvolver bem nessa matéria. Vamos lá. Elementos da circunferência. Tem que saber o nome das coisas, tem que saber o que significa, tem que saber o que é, senão, senão tá ferrado. Pegando aqui, primeira coisa básica, diferença entre círculo e circunferência. Aqui faltou separar esse lá. A circunferência é somente a linha. A definição é uma linha curva onde todos os seus pontos distam a uma mesma distância de um centro. Já o círculo é essa mesma linha curva, porém ele é preenchido. Exemplo, diferença. Circunferência é um bambolê, circunferência é uma argola, círculo é uma pizza, tá? Um CD, só que o CD tem um buraquinho ali, mas vamos considerar que não tivesse, tá? Alguns nomes. Lembra? Arco, corda, ó, arco, corda, outra corda aqui, ó. O que é uma corda? A corda é quando você liga dois pontos da circunferência com um segmento de reta. Isso aqui não é um segmento de reta porque eu fui desenhar e não ficou muito bom, mas o que estava antes, se a gente der um Ctrl Z aqui rapidão, vocês vão ver que isso aqui é um segmento de reta que une dois pontos. Quando você une a maior corda que passa pelo centro, a maior corda vai passar pelo centro, a gente chama essa corda de diâmetro. E quando você tem um segmento de reta que vai de um ponto da circunferência até o centro, lembrando que a circunferência é apenas a linha, tá? Isso aqui se chama raio. E como no diâmetro você tem um raio aqui e um outro raio aqui, você fala que o diâmetro mede 2 raios, 2 medidas do raio. Beleza até aí? Tá. Prosseguindo, mais alguns fundamentos necessários aqui. Setor circular. O que é setor circular? Aqui, ó, tem um raio, tem outro raio. Agora eu não estou falando da circunferência. Eu estou falando do círculo como um todo, tá? Circunferência preenchida. Setor circular é um pedaço do círculo que é ligado por dois raios e fechado aqui pelo arco. Então, eu até posso fazer uma brincadeira e tirar o setor circular daqui, ó. Eita, não saiu. Agora vai sair. Ó, eu tirei o setor circular daqui. Você tem um raio aqui, tem outro raio aqui. É fechado pelo arco e é um pedaço do círculo, né? No caso aqui, o círculo está dividido em 3 partes. Quando você já tem um outro elemento que eu não coloquei aqui, mas importantíssimo, muito importante, quando você tem um ângulo que parte aqui do centro, esse ângulo é chamado de ângulo central, tá? Então, esse ângulo, chamado de ângulo A aqui, ó, ele é chamado de ângulo central. Aqui você tem um outro ângulo central, aqui você tem um outro ângulo central. Muito importante, o ângulo central ele acaba enxergando um arco, tá? Lembrando que o arco ele não é o setor circular, o arco é somente o pedaço da linha. Tá certo até aí? Tá, então a gente viu diâmetro, viu raio, viu ângulo central, viu o arco, viu várias coisas importantíssimas. Vamos prosseguir aí.
outros fundamentos. A partir do momento que você tem isso, o arco da circunferência trigonométrica, ele tem um certo sentido, ele tem um certo trajeto, não dá para você não orientá-lo. Então, o trajeto que foi convencionado é o trajeto no sentido anti-horário. Então, a gente começa aqui, todos sabemos que numa circunferência, pelo menos espero que todos saibam, tem 360 graus, parte do zero, vai no sentido anti-horário e chega aqui até 360. Esse sentido anti-horário é o sentido positivo, tá? Caso um arco descreva um movimento nesse outro sentido, ele terá um sentido, um valor negativo, tá ok? Então, esses são os conceitos básicos, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, já ia esquecendo, mas lembrei, ainda bem, como a gente está no sentido anti-horário, nós estamos dividindo aqui, no caso, o círculo, aqui tem a circunferência, que é a linha, o círculo, que é a parte de dentro também, em 4 pedaços. Cada um desses pedaços, cada um desses setores circulares é chamado de quadrante. Como parte daqui para lá, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. Gente, esses são os elementos da circunferência, tá ok? Então, primeira etapa aqui cumprida, elementos da circunferência. Depois leia o slide que eu vou passar para vocês, assista o vídeo de novo, tá? Para vocês irem guardando essas coisas, são importantíssimas. Depois temos aqui, como medir um arco. Uma das maneiras mais simples é você simplesmente pegar e medir por meio do quê? Por meio do grau, tá? A unidade do grau é muito utilizada. E uma outra unidade, que eu vou até fazer um exemplo aqui, ó. Uma maneira de você medir o quanto que mede um arco é por meio da unidade de grau. Então, assim, você tem um arco, eu fiz aquele em verdinho, você observa o ângulo central que corresponde a esse arco, no caso, esse aqui, ó. Você mede, você vê quanto que tem essa medida desse ângulo central que contém esse arco. Quantos graus tiver aqui, você fala que esse arco corresponde a um ângulo central de tantos graus. Se aqui, por exemplo, tiver, no caso, 72 graus, que é a medida mesmo, que eu fiz para que desse isso, você fala que o arco ele corresponde a um ângulo central de 72 graus. Ok? Uma outra coisa. Isso aqui é legal a gente brincar para vocês terem bem a certeza do que é cada coisa. Ó. Setor circular lá eu já tirei. Seria tudo isso aqui. Colocar ele de volta. Mas eu posso fazer um negócio bem da hora, que é o seguinte. Eu posso pegar isso aqui, ó, e tirar só o arco. Perceba, o arco é só o pedacinho da linha aqui, ó. Estão vendo? As pessoas às vezes podem confundir, achar que o arco é o setor circular, enfim, não. O arco simplesmente é o pedaço da linha, o pedaço da circunferência que é visto por um ângulo central aqui, ó. O ângulo central seria, isso aqui é um ângulo, né, ó. Essa abertura é um ângulo, aqui esse pedaço é o arco. Beleza até aqui? Tá, maravilha. A gente pode medir por graus, que é isso, e pode medir por radiano, mas aí eu preciso saber o que é radiano. O que seria o famoso radiano? Então, vou fazer aqui uma circunferência, tá? Na circunferência, você tem nela alguns elementos. Você tem o centro e você tem a linha curva que está a uma mesma distância desse centro, tá? Isso é a circunferência. Daí o círculo é a parte pintada e tudo mais. O que é radiano? Então é o seguinte, quando você parte aqui do início e dá a volta toda na circunferência, você tem um arco enorme. Você tem o arco que tem corresponde a um ângulo central de 360 graus. E esse arco, ele é o perímetro dessa circunferência. Se ele percorre ela toda, ele é o que a gente chama de comprimento da circunferência.
chamar de C. Esse comprimento da circunferência, se ele for dividido por... Vou fazer aqui uma medida. Se ele for dividido por essa medida aqui, ó, a maior corda da circunferência, a gente chama que é o diâmetro, né? Se ele for dividido pelo diâmetro, e isso acontece em qualquer circunferência, isso é importante salientar, sempre você vai encontrar um número que ele é 3,14. Isso matemáticos acabaram descobrindo e depois começaram a tentar calcular esse valor por diversos meios. A aula de hoje não é para a gente mostrar como a gente calcula aproximadamente esse número 3,14 e alguma coisa. É só para dizer quem ele é, o que ele é. Então, esse número, simplesmente, ele é obtido quando você divide o comprimento pelo diâmetro de qualquer circunferência. E aí pode ser uma circunferência grandona, pode ser uma circunferência pequenininha. Lembra quando a gente falou lá no triângulo retângulo que o valor do seno, do cosseno e da tangente não muda, não importa o tamanho do triângulo? Aqui ocorre a mesma coisa. Você diminui a circunferência, essa relação é proporcional. Então, não vai haver mudança. E esse número, os matemáticos descobriram que ele não é um número que tem fim, ele é um número decimal, infinito, não periódico, ou seja, ele é um número irracional, como as raízes não exatas, tá? É um número irracional. E, para facilitar, já que ele é um número que não é exato, foi dado uma letra grega para representá-lo, e essa letra é o π, que eu fiz um π horroroso aqui. Vamos melhorar. Olha que bonito agora. Ó. A gente lê π. Maravilha até aqui? Tá. Mas eu comecei a falar que eu ia falar sobre o que é radiano. Tá. Então, a gente teve que saber sobre π. Então, comprimento dividido pelo diâmetro, ele é igual ao π. Tá, esse é o primeiro passo. O diâmetro, como a gente já viu, ele tem 2 raios. Então, eu posso dizer aqui que o comprimento ele é igual a o diâmetro vezes π, porque isso aqui tem proporção, ó, multiplicando aqui em cruz. Ó. Então, o comprimento é o diâmetro vezes o π. E esse diâmetro ele é igual a 2 raios. Então, eu tenho 2 raios vezes π. Vou fazer uma manipulação algébrica simples aqui. Eu vou ter que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Eu fiz essa manipulação para deixar, por exemplo, os valores que são constantes, que são números antes, porque o π é um número. O π é um número 3,14. Então, vezes o raio. Então, o comprimento de uma circunferência é dado por isso aqui. Com esse pensamento, o que a gente pode fazer agora para descobrir o que é um radiano? Ó, vou abrir um outro documento aqui, novamente, maravilha. Você tem lá a circunferência, agora fiz ela... Eu vou fazer direito, né? Já que tem recurso, vamos fazer direitinho a circunferência. Tem a circunferência lá, tá feita. Eu sei que o comprimento é 2πr. 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio. Então, esse raio aqui, ó, vamos considerar ele sempre sendo 1. Por que sendo 1? Porque isso aqui, na realidade, é um raio. O tamanho de um raio. Então, você vai considerar esse raio sendo 1, uma medida de raio. Isso que é importante. Se isso aqui valer 1, qual que vai ser o comprimento? Se isso aqui valer 1, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes, vamos colocar 3,14 aproximado aqui, vezes o valor do raio, que é 1. O comprimento aqui vai ser
6,28. Ou seja, esse tamanho aqui, que é 1, ou seja, o tamanho do raio, ele, em volta da circunferência, ele vale 6,28 vezes. Porque se ele for 1, vai dar 6,28. Se ele for 2, vai dar o dobro disso. Se ele for 3, vai dar o triplo disso. Ou seja, vai ser o triplo desse valor que deu aqui. Mas importante, ó, essa medida aqui, ó, um raio inteiro, ele é colocado aqui 6 vezes em volta da circunferência, 6,28 vezes. Com isso é muito legal, a gente descobre o que é radiano. O radiano nada mais é, o radiano, estamos escrevendo aqui, ele é o raio, a medida do raio na circunferência. E é isso. Eu vou explicar para vocês essa questão do radiano. Eu disse, nós fizemos o cálculo lá, só recordando que o comprimento é dividido pelo diâmetro, nós encontramos 6,28 medidas do raio colocadas no comprimento da circunferência. Então, é mais ou menos isso aqui que acontece. Ó. Você tem aqui, ó, eu fiz a divisão de 360 graus dividido por 6,28 vezes e deu 57 graus e pouquinho o ângulo central que contém. Esse ângulo aqui, ó, aproximadamente 57 graus, tá? 50 e alguma coisa. Mas o que é o radiano? O radiano é essa medida do raio. Eu até vou fazer um recorte aqui, ó, para ver se eu consigo fazer mais ou menos. Fazer aqui o recorte, ó. Primeiro eu vou aqui, vou fazer o recorte aqui. Fazer o recorte aqui. Fazer o recorte aqui. Daí eu vou tirar só esse pedacinho, ó. Tirei. Vou dar uma invertida aqui, ó. Ou seja, isso aqui é a medida do raio, tá? Eu tinha copiado uma medida do raio e vou colocar essa medida, deixa eu pintá-la de uma outra cor aqui, ó, fazendo um vermelho, um rosa. Deixa eu aumentar o tamanho aqui para uns 3. Então, o que é o radiano? O radiano é essa medida do raio sendo vamos virar ela aqui, a medida do raio colocada sobre a circunferência. Então, você pode ver que eu teria que fazer dar uma entortadinha nela. Vamos fazer uma entortadinha um pouco bem simplesinha, só para a gente ter... Acho que vocês já entenderam o que é, né? Mas o pensamento é esse, tá? Você tem essa medida do raio, ela é colocada. Estão percebendo aqui, ó? Tô puxando ela, e a gente acaba colocando ela aqui, ó. Não está tão perfeito, mas só para vocês entenderem. Então, a medida do raio colocada aqui é o radiano. Então, quantos radianos tem numa circunferência? 6,28. Por que a gente chamou o raio valendo 1? Qual é o significado disso? Gente, o significado é a praticidade. O significado é facilitar a vida. Existe a proporcionalidade. Se existe a proporcionalidade, se você faz por 1, o raio aqui é 3. Você faz por 1. E depois, simplesmente, você multiplica o resultado por 3. As relações trigonométricas, elas precisam ser simples. São simples nada, são difíceis pra caramba. Quando você faz o raio valendo 1, tudo fica mais fácil. Por que fica mais fácil?
Você tem duas maneiras de você medir um arco. Quais são as duas maneiras? Uma pelo ângulo central, que é relativo a esse arco. Tá, aqui é 57 graus, aqui também, no caso, seria assim, aqui também no caso é 57 graus. Ó. Então, quanto que mede esse arco? Você fala, o ângulo central que é relativo a esse arco aqui, mede 57 graus. Tá, é uma maneira de você medir. E a outra maneira de você medi-lo é através do comprimento. E esse comprimento aqui é uma medida, entendeu? Você pega ela, estica e vê quanto que tem. Quando você considera o raio valendo uma unidade, um pedaço, um raio, é essa a questão, é um raio. Ele fica super simples. Você consegue fazer essa equivalência de uma maneira muito tranquila. Aqui é 57 graus e aqui tem um raio. Se eu tiver 2,57 graus, eu vou ter duas medidas de raio, da medida do raio colocado aqui. E tranquilo, e essas transformações saem muito fáceis. Daí, quando você pegar um problema, tipo, fala de uma pista circular que tem um raio de 40 metros, qual é o tamanho desse pedaço aqui, ó? Se o raio for 40 metros, você simplesmente faz com o valor de 1, que equivale ao valor em grau, né, que são as medidas de raio, e você multiplica por 40. Isso facilita muito, vai facilitar também nas razões trigonométricas colocadas na circunferência, seno, cosseno e tangente. Espero que vocês tenham entendido isso. Se vocês não entenderam, vocês perguntem por WhatsApp, a gente vai estar conversando, tá? De repente eu tento explicar de novo, de uma outra maneira. Mas é isso aí. Raio, o radiano nada mais é do que a medida do raio colocada colocada em volta da circunferência. Tudo bem? Bom, temos que a gente pode representar por graus radianos, a gente viu que possibilita transformações mais fáceis e tudo mais. E tem o último item aí, já vimos que comprimento e a medida do comprimento, o radiano é um comprimento e grau é a medida do ângulo. Nós podemos fazer transformações, e faltou isso aqui, tá? As transformações. Vamos aqui. Prosseguindo. Eu disse a vocês, isso aqui é um resuminho, vocês vão receber, tá? Graus refere-se ao ângulo central, radianos a medida do comprimento e tudo mais. Depois vocês vão estar tendo contato com isso aí mais próximo de vocês. A gente pode fazer 3 tipos de transformações, porque às vezes você precisa saber quanto que um arco mede em grau, às vezes você precisa saber quanto que ele mede em radiano. Então, quais são os tipos de transformações? Você pode usar regra de 3, você pode usar... Você tem os valores em graus. Tá aqui, você tem 360 graus, só começa no 0, daí vem 30 graus, 45, sempre no sentido anti-horário, 60, 90, 120, 135, e assim por diante, até dar 360. Por enquanto, sabendo isso, está ótimo, tá? E nós temos também os valores em radianos, que estão colocados aqui, Nossa, agora complicou tudo, professor. Agora complicou tudo. Esses valores em radianos, para que a gente consiga ter uma aprendizagem boa com eles, a gente precisa saber transformar. Então, é o que a gente vai ver agora, tá? Fazer um novo documento aqui, estou abrindo, bora lá. Criei aqui. Nós vimos, então, só para a gente... Você tem uma circunferência, que o arco pode ser medido em grau, pode ser medido em radiano. Aqui, a gente vai colocar os valores principais. Ele vale... Aqui é um arco nulo, não mede nada, nem para grau, nem para radiano. Tá? Se você for indo aqui, se você pegar esse ângulo aqui, estou fazendo a mão livre, mas acho que vocês já estão percebendo, né? No sentido anti-horário, aqui eu vou ter 90 graus.
Lembre, ó, um arco que faz esse movimento, a parte aqui, ó, aqui eu tenho 90 graus. Se você ir continuando, ele vai ter 180. Se você continuar, ele vai chegar no 270, de 90 em 90, só ir somando aí, tá? Se você continuar, você vai chegar no 360 graus. E essa mesma medição a gente consegue fazer em radiano. Como assim? Lembre que o comprimento, porque essa aqui é medida em ângulo central, só que o comprimento que nós trabalhamos era 2πr. E, por convenção, para ficar mais fácil, já que há proporcionalidade, a gente pode fazer a transformação para uma situação problema depois, o raio que nós iremos utilizar é um raio 1. Então, o meu comprimento em radiano ele vai ser igual a 2π radianos. Tá certo? Ou, ó, esse valor aqui, 2π radianos, a gente está utilizando o valor com o π. Mas, se você multiplicar 2 por 3,14, que é o valor aproximado, uma outra maneira de você dizer é que o comprimento ele tem 6,28 radianos. O que quer dizer isso? Ele tem 6,28 medidas do raio colocadas sobre a circunferência. Esse é o comprimento total. Com isso, você pode fazer o seguinte, ó. Nossa, essa circunferência ficou muito horrível. Vamos fazer assim. Você começa aqui no zero. Você tem a volta toda, o comprimento todo, 2π. Então, esse 2π, ele equivale a 360 graus. É a mesma maneira, é uma outra maneira de você medir o mesmo arco da volta toda. Metade, aqui, ó, metade da circunferência, ele tem um ângulo central correspondente aqui de 180 graus. E ele vai ter uma medida em radiano de metade de 2π, que vale 1π. E assim por diante. Se aqui é π, esse ponto vai ser metade de π. π dividido por 2. Ou seja, a cada 1/4, você vai ter 1π sobre 2. Então, você vai ter 1π sobre 2, 2π sobre 2, que equivale a π, 3π sobre 2, e por aí vai. Beleza? Então, você pode fazer essas equivalências. São duas maneiras diferentes de você medir. Uma através do comprimento do arco, que é pela medida do raio, quantos raios tem aqui em volta, e outra em grau. Essas mesmas medidas aqui, você pode pegar com os valores de medidas de raio em número decimal mesmo, aproximado, né, no caso. Também é uma outra maneira de você medir em radiano. Aqui é 0, aqui é 3,14 medidas do raio. Aqui vai ser metade disso, que vai dar 1,57 medidas do raio. Aqui vai ser 3,14 mais 1,57, enfim, só fazer a conta aí vocês veem. Aqui vai ser 6,28, que eu já sabia, tá? Então, você tem 3 maneiras de você medir. 2 em radianos e 1 em grau. Uma em radiano usando π e outra transformando π em número decimal e fazendo o valor. E nós podemos fazer transformações. E as transformações são do seguinte modo. Ó, por exemplo, transformações. Nós temos, vou começar a fazer agora mais bonitinho, né? Porque pelo menos o básico aqui. Eu tenho, por exemplo, um ângulo central, um arco, que tem aqui um ângulo central de 60 graus. Daí eu peço, esse arco que tem um ângulo central de 60 graus, quanto que mede o comprimento dele aqui, ó, em radiano?
Então, lembre que o radiano é o comprimento em função do raio, é a parte aqui de fora, o arquinho. Você pode utilizar uma regra de 3. Você pode dizer assim, ó, π radianos equivale a 180 graus. Lembre o que a gente viu agora há pouco, tá? Que metade aqui dava 180 graus e metade aqui dava o valor de π, que era metade de 2π, que era o comprimento inteiro. Então, você faz, já que é a proporcionalidade, π vale 180 graus. E você quer saber 60 graus. Daí você coloca o 60 aqui embaixo. 60 graus vale quanto? X. Multiplicamos aqui, ó. Eu vou ter 180x. 180x igual a 60π. Eu vou passar o 180 dividindo. 60π dividido por 180. Eu posso simplificar aqui o zero, simplificar aqui por 6, ó, em cima e embaixo. E eu vou ter π sobre 3 radianos. Quando você olhar naquele outro exemplo que eu passei, na medida em radianos, valores em radianos, isso aqui, ó, π sobre 3, ó, que equivale ao ângulo de 60 graus. Então, a medida em radiano, que é o comprimento aqui, equivale a um ângulo central de 60 graus. Simples, né? Fazendo um novo, eu quero fazer o contrário. O contrário é mais fácil. Por exemplo, eu tenho 3π sobre 4 radianos. Eu quero que transforme em graus. Para eu transformar isso aqui em graus, eu não preciso nem usar a regra de 3. Eu posso simplesmente fazer assim, ó. Eu tenho 3 vezes o π, aqui no caso, ó. O π vale... o π eu quero transformar em grau. Então, o π em grau, um arco de π radianos equivale a um ângulo central de 180 graus. Então, você simplesmente troca o π por 180. Eu troco isso aqui, ó, por 180. E faço a conta. Devo ter 3 vezes 180, que vai dar 540. Eu divido isso aqui por 4. E eu vou ter como resultado 135 graus. Então, o que você vai fazer? Vai transformar de grau para radiano, usa uma regrinha de 3. Vai transformar de radiano para grau, simplesmente no lugar do π, substitui 180 e faz. Ainda posso, uma vez mais, fazer a transformação na outra medida. Esse tipo de transformação, nossa, eu errei um monte de vezes já, eu não sabia o que fazer quando eu não sabia direito matemática. Depois a gente aprende um pouquinho. Pede assim, ó, transforme 2 radianos em graus. Eu falei, caramba, cadê o π desse negócio aí? Não precisa, né? Porque aqui, o que quer dizer esse 2 radiano? Esse 2 radiano quer dizer que são 2 medidas do raio. Então, nesse caso aqui, você tem que usar a regrinha de 3. Então, você vai fazer 2 radianos vale quantos graus? Não sei. Aqui está em radiano, ó. Só que eu sei que 3,14 vale 180. Então, ao invés de você usar o π com 180, você tem que usar o 3,14. Tá? É só essa sacada. Daí você multiplica em cruz aqui, ó. Eu vou ter 3,14x igual a 180 vezes 2, que vai dar 360. Eu vou ter x igual a 360 dividido por
3,14. Eu vou ter x, é só fazer a conta aí, tá? Vou estar fazendo a conta aqui utilizando uma calculadora, porque fazer conta no mouse não é fácil. Acho que quem já fez já deve saber, tá? 360 dividido por 3,14, vamos encontrar aproximadamente 114 graus. E é isso, gente, tá? O que eu tinha para falar para vocês por hoje é isso. Tem essas transformações, tem essas relações. Quer dizer, é isso não. Tem atividade para vocês. Então, aqui. O que eu fiz? Eu vou deixar no exemplo, né, de transformando 135 em radianos, fazendo aqui, ó, pela regrinha de 3. Depois vocês deem uma olhadinha. A gente já fez agora lá, né? Depois tem uma transformação de radiano em graus também, ó, substituindo 180, fazendo a conta, vocês vão receber isso. Transformando essa que eu acabei de fazer agora, 2 radianos em grau, né, usa 3,14, faz a regra de 3 também. E tem algumas atividades para vocês fazerem, que a primeira atividade e a segunda atividade é para vocês mostrarem como a gente encontra o valor do seno de 60, como a gente encontra o valor da tangente de 45, que é o que eu deixei no outro vídeo para vocês. Vocês têm algumas transformações, ó, dessas que a gente acabou de falar, que eu acabei de falar para vocês. E vocês têm um probleminha aqui, ó, para vocês tentarem descobrir. Está utilizando comprimento, está utilizando transformação de grau, dê uma pensada, qualquer coisa a gente vai ajudando. Tem o exercício 5, que é para vocês usarem as relações trigonométricas no triângulo retângulo simples. Isso que está escrito a letra A e a letra B, presta atenção que como eu fiz manuscritos aqui com o mouse e eu não estava com tanta habilidade, eu coloquei os valores aqui, mas ficou meio para vocês não confundirem. Então, aqui, ó, 30 graus, esse ângulo, o x e 10 na letra A. Na letra B é 60 aqui, as medidas são x e 12. E no mais é isso. Beleza? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição. E boa tarefa aí para vocês. Bom trabalho. Até mais.